querido Jonathan, o primeiro assunto que eu vou destacar aqui com o Newton é baseado no artigo que foi publicado na Gazeta de São Paulo. E no Diário do Nós Litoral. fizemos o recorte, olha lá. E aí para o telespectador, olha lá, compartilha aqui, as fake news nas eleições municipais de 2024. Eu só vou pegar a primeira frase. Aliás, aqui não, aqui eu inverti. Aqui foi numa frase que eu achei interessante do texto. Olha lá. Os principais objetivos das notícias falsas residem na tentativa de, primeiro, projetar no adversário os próprios defeitos, né, enquanto instrumento de coletivização a partir da imitação. 2. Deturpar os fatos e detratar o dessemelhante. Terceiro, viabilizar a releitura de padrões éticos e redefinir costumes. 4. Semear o medo e desconstruir a autocrítica. Esse quarto aqui queria que você falasse bastante sobre ele, viu, Newton? Difundir a superioridade perante os opositores. Em sexto, propalar revoltas e estabelecer os limites da desedificação. Muito bem, podemos voltar aqui. Newton, como eu comentei com você aqui na hora do convite, quando eu conversei com você, eu li os 2 artigos, você manda aí pelo Zap, compartilha. E quando eu li, eu falei, nossa, eu respondi o Newton, gostaria que ele falasse. Eu vou começar sobre esse artigo das fake news. E eu já fui no trecho em que você fala os objetivos das notícias falsas. Eu gostaria que você comentasse sobre esse ponto que eu destaquei no texto, o Newton. E eu falei que daqui mexeu comigo, né? Semear o medo e desconstruir a autocrítica. Comente, Newton. Então, vamos lá. Claro, nós vamos chegar no outro artigo, mas eu digo que você tem essa questão do embate entre direita e esquerda, ela não é algo novo, né? É algo que surge lá na Revolução Francesa de 1789, né? Com os embates ocorrendo no parlamento entre jacobinos e girondinos. Mas o que acaba acontecendo? Quer dizer, a partir do ano 2000, mais para 2010, né, nós temos um fenômeno da extrema-direita crescendo significativamente na Europa, né? Mais tarde ela vai possibilitar a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Ela cresce a ponto do Donald Trump ele conseguir a vitória, né, de chegar a ser presidente da República. E mais tarde, aqui no Brasil, esse movimento, essa tendência, ela se efetiva na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, quando a gente pensa em direita ou esquerda, a gente está pensando em postulados ideológicos que também são postulados ou princípios não só dogmáticos, mas também programáticos. Só que essas... Ô, Newton, só deixa eu fazer aqui uma observação, porque, olha, tecnologia, porque o primeiro assunto que eu destaco, porque são 2 artigos, eu não sei como é que tá, ele viu o destaque que eu fiz sobre as eleições, a fake news? Tá. Primeiro eu tinha feito o destaque das fake news. Eu pensei primeiro em falar das fake news, depois vir para a direita e esquerda. Então, mas é que eu vou encaixar isso. Ok, muito bem. Então, eu vou entendi aqui. Isso. Então, eu pensei, será que chegou a mensagem do segundo artigo para ele? Então, o primeiro mesmo. Okay. Não. Estamos na fake news. Eu vou encaixar. O que acontece? Ao invés esse surgimento, esse acirramento desses novos movimentos de direita, eles vieram ancorados dentro de uma construção entre que eu já chamei em vários artigos, a construção de mundos mágicos, né? E esses mundos mágicos, até tem um livro muito bom aqui que eu estou lendo, que eu sugiro, meu Deus só.
que é esse daqui, quer dizer, a pós-verdade, né? Deixa eu, aqui abaixo, tá. Isso eu não conheço, hein, Milton? A pós-verdade, mundo da pós-verdade, o autor fala de que nós estamos vivendo um processo onde, assim, quando o pessoal, por exemplo, na discussão da PL, do PL, né, ou não, da PL, do projeto de lei, que estava discutindo a fake news, e dizia o seguinte: esse PL é um atentado contra a democracia. O autor ele disse o seguinte, que o entendimento de democracia, hoje, dentro dessa conjuntura política, é o direito ao ódio, é o direito à mentira e é o direito à difamação, né? Essa aqui é a questão. Que você fala assim, eu tenho direito a insultar o outro e soltar inverdades que manchem a reputação. É isso que está... Quando é inacreditável, né? Quando se encontra isso daí. Então, no fundo, aí teve alguns elementos que, durante o processo eleitoral, eu vou chegar onde você está querendo, o processo eleitoral tinha algumas coisas que, quando a gente fala de fake news, nós pensamos o seguinte, em notícias falsas. Só que a função principal da fake news não é a divulgação de notícias falsas. Tanto que quando eu percebi isso em várias ocasiões, quando você avisa a pessoa que aquilo que ele está postando não corresponde à verdade, aquilo que ele está compartilhando não corresponde à verdade, mesmo assim ele continua compartilhando. Porque a pessoa, mesmo tendo a informação, mesmo tendo sido avisado que aquilo lá é uma inverdade, porque mesmo assim ela permanece defendendo aquilo, compartilhando, disseminando essa informação. Porque aquilo lá é mais do que uma notícia falsa, é a construção de convicções. Ele fala assim, não me importa se a notícia é falsa, importa que é nisso que eu acredito, importa que é esse tipo de informação que eu quero levar para frente. Eu não quero saber se isso está ligado à realidade factual e concreta. Eu quero dizer o seguinte, essa é a minha realidade, portanto, eu mando, né? Nesse sentido que eu digo, quando você fala assim, a destruição da autocrítica. Por quê? Porque aqui já não é mais um processo de disseminação de processos baseado em dados pensados, corroborados, discutidos, vindo de fontes confiáveis. Significa única e meramente desejos, anseios e sentimentos que as pessoas têm em relação a determinada coisa, ou determinado fato. E elas transformam essa versão em verdade. Em verdade. Se a gente pegar a eleição tanto do Trump quanto o Brexit, por exemplo, no Reino Unido, você vai perceber o seguinte, a grande maioria das ações comunicacionais que queriam, do grupo que queria a separação da Grande Reino Unido do continente da Europa, né, fazer a separação econômica, né, era toda ela, a grande maioria, baseada em informações que não correspondiam à verdade, né? Não correspondiam à verdade, e trabalhou muito mais na disseminação do medo, inclusive passando dados de transferência de recursos da Grã-Bretanha para o resto do Reino Unido em relação aos demais países da Europa e assim por diante. Tanto que hoje, o Reino Unido, a maioria das pessoas querem voltar para a União Europeia, né? E a mesma coisa aconteceu na campanha do Trump nos Estados Unidos, e que depois acabou sendo algo aqui no Brasil, né? A nossa
eleição no Brasil, se vocês perceberem, foi uma eleição, acho que de todas que eu já vi, eu participei na minha vida, foi a menos que discutiu educação, saúde, desenvolvimento econômico, né, mobilidade urbana, comércio exterior. Meu, tudo básico foi discussão de temas mágicos, né? Ou seja, o Brasil vai virar comunista, fulano tem pacto com o diabo, ciclano quer levar as pautas LGBT para dentro das escolas, a China vai invadir e tomar o litoral brasileiro. Então, houve uma dissociação. E o grande problema é que as pessoas, dentro de suas bolhas, começaram a construir isso como referências de verdade. E eles passam isso. Eu vou te dar um exemplo. Agora eu não me lembro se é o Zé Ramalho ou outro cantor. Que fizeram uma montagem onde ele faz uma leitura particular que não é ele que faz. Ele veio a público e disse o seguinte: olha, isso daí é uma montagem, eu não disse nada disso, né? E quando se postou aqui no grupo dos vizinhos, eu e minha esposa avisamos, olha, e inclusive colocamos a manifestação dele dizendo que aquilo não correspondia, ele não estava dizendo aquilo, ele nunca disse aquilo, tá? Talvez eu esteja me referindo ao cantor errado, né? Preciso perguntar para minha esposa. Mas o que acaba acontecendo? Mesmo as pessoas, os vizinhos, com essas tendências políticas, em posse dessas informações, mesmo assim eles continuaram postando. Por quê? Porque, no fundo, imagina que seja o Zé Ramalho, pode ser que eu esteja me enganando, porque aquela fala montada é a fala que representa o ideário dele. Então, na cabeça dele, ele falou, pronto, acabou. Aquilo é a verdade, né? Então, nessa questão, e aí que é uma coisa que é uma tendência, que esse movimento de extrema-direita, que vem crescendo na Europa, Estados Unidos, entrou no Brasil pelo corredor do bolsonarismo, eles adotaram a mesma linha, quer dizer, que é a linha da construção de realidades alternativas que não tem conexão com o mundo real, mas que serve para a construção de cultura. Só que essa cultura geralmente está ligada ao ódio, né? E a tentativa de tratar e destruir aqueles que não fazem parte dessa corrente. Né? Ou seja, aqueles contrários a nós, eles devem ser aniquilados. Por quê? Porque é o nosso mundo que tem que prosperar. E ele prospera dentro da construção ficcional. Né? As fake news, antes de ser mentira, é uma construção ficcional de um mundo paralelo, que na cabeça desse pessoal passa a ser verdadeiro. Sensacional, Newton. Olha, você falando agora, você participando aqui do programa, mais uma vez agradeço a participação. E quando eu li, e o que você disse aqui acho que essa sensação realmente que eu tive.